Após lutar no início da guerra, a Força Aérea da Ucrânia passou por uma transformação revolucionária através da integração de aeronaves ocidentais avançadas. Os resultados foram nada menos que extraordinários. Atualmente, os pilotos ucranianos operam aeronaves ocidentais com uma eficácia tão devastadora que os comandantes russos temem os céus, não só sobre a Ucrânia, mas também sobre a Rússia. E várias incursões e operações militares nos primeiros meses de 2025 demonstram isso. Essas aeronaves ocidentais permitiram à Ucrânia obter uma vantagem significativa ao longo do ano. Vamos analisar como a introdução de aeronaves ocidentais essenciais mudou drasticamente a guerra pela superioridade aérea na Ucrânia e seu potencial impacto futuro no país. Para isso, mostraremos como a transformação se baseia principalmente em 3 aeronaves ocidentais revolucionárias agora em serviço na Ucrânia. Primeiro, temos o lendário F-16 Fighting Falcon, um caça ágil e versátil que se tornou a principal plataforma de defesa aérea da Ucrânia, interceptando mísseis e engajando aeronaves russas com sucesso sem precedentes. Em segundo lugar, temos o Mirage 2000, o caça de asa delta da França, otimizado para interceptações de alta velocidade e missões de superioridade aérea, complementando os F-16 Finalmente, há rumores de voos com o Saab Airborne Warning and Control 890, a sofisticada plataforma de alerta antecipado aéreo da Suécia, fornecendo à Ucrânia cobertura crítica de radar e inteligência de campo de batalha. Essas aeronaves elevaram o poder aéreo da Ucrânia a níveis que pareceriam impossíveis no início da guerra. Essa transformação tem 2 facetas, uma baseada nas capacidades individuais de cada aeronave e outra que considera a integração de cada aeronave na frota e estratégia existentes da Ucrânia. Comecemos com o F-16, fabricado nos Estados Unidos da América, pois esse caça é a base da transformação aérea da Ucrânia. O F-16 é uma tecnologia antiga, com os designs iniciais entrando na Força Aérea dos Estados Unidos da América no final dos anos 70. Ao longo da vida útil do jato, a frota recebeu várias atualizações, com analistas militares sugerindo que a iteração mais recente é considerada estar por volta da geração 4. Ponto 5. Superior aos equivalentes soviéticos, mas abaixo de aeronaves de 5ª geração, como o F-35. As aeronaves que a Ucrânia recebeu da OTAN vieram da Dinamarca, Países Baixos e Noruega. Nesses casos, as aeronaves foram fabricadas nas décadas de 1980 e 1990 e receberam a atualização de meio de vida, ou modernização de meio de vida. Isso permitiu, em tese, que as versões F-16CD produzidas naquela época durassem por mais décadas. Ao final, os 3 países optaram por vender ou doar as aeronaves ao modernizar suas frotas. Cerca de 81, pela última contagem, fazendo seu caminho para a Ucrânia. As especificações variam entre os aviões da Força Aérea Ucraniana, sendo praticamente impossível obter informações unificadas sobre os equipamentos a bordo de cada aeronave. Estima-se que provavelmente eram variantes F-16CD Bloco 50 ou Bloco 52, que teriam capacidades de motor aprimoradas, trazendo maior velocidade total e alcance, além de utilizar munições e conjuntos de armamentos mais modernos. Estes incluem pods de mira Lantern e Lightning, que poderiam ser usados para implantar armas de precisão. Além disso, as atualizações modernização de meio de vida da aeronave incluem um radar ANAPG-66V2, que aumentou o alcance de detecção para cerca de 50 milhas. Os Estados Unidos da América proibiram o uso do sistema de dados digitais Link 16 nas aeronaves doadas para a Ucrânia durante a modernização, citando o medo de que os jatos seriam abatidos e a tecnologia seria reengenharia reversa pelos russos. Os F-16S provavelmente usam tecnologia da OTAN, permitindo integração com as antigas aeronaves soviéticas da Ucrânia e com outras plataformas modernas doadas pela OTAN. Os F-16 foram projetados como jatos multiuso, com foco em combate aéreo, visando boa usabilidade. Contudo, as aviônicas aprimoradas e capacidades de detecção posteriores também os tornaram interceptadores e anti-aeronaves. O ápice disso ocorreu em 13 de dezembro de 2024, quando um jovem piloto ucraniano de F-16 realizou o que ninguém havia feito antes.
Derrubando 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única saída, 4 foram destruídos usando mísseis Arar, enquanto o piloto eliminou 2 mísseis adicionais usando o canhão M61A1 de 6 canos do avião. Uma manobra de extrema dificuldade e risco. Essas estratégias eram apenas teóricas até agora, pois as táticas eram uma pequena parte do extenso treinamento de jatos de combate que os pilotos ucranianos fizeram ao se adaptarem a novas plataformas. Essa conquista foi especialmente significativa, considerando a intensidade do ataque aéreo russo. A Rússia lançou um enorme ataque aéreo, usando mais de 200 drones, 93 mísseis de cruzeiro e armas hipersônicas Kinzhal. Apesar do ataque avassalador, os F-16 ucranianos interceptaram 11 mísseis, com um único piloto eliminando mais da metade. O coronel Yuri Ihnat, do Comando da Força Aérea da Ucrânia, confirmou o feito inédito nas redes sociais. Mas as capacidades do F-16 na Ucrânia vão além de interceptar mísseis. Equipados com mísseis AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, e AIM-9 Sidewinder, esses aviões dão à Ucrânia capacidade de engajar aeronaves russas além do alcance visual. Além disso, especulou-se na mídia que as aeronaves receberam uma nova atualização nos sistemas de radar, incorporando o radar ANAPG-83. Este modelo consegue rastrear múltiplos alvos simultaneamente, aproveitando a excelente manobrabilidade da aeronave para combates de curto alcance. Ou disparar mísseis do tipo dispare e esqueça, e se desengajar antes de ser detectado pelas avançadas defesas antiaéreas da Rússia, que serão discutidas posteriormente. Crucialmente, os pods de contramedidas eletrônicas ANALQ-131 do F-16 provaram ser inestimáveis. Esses sistemas interferem nos radares russos, criando sombras, ecos ou imagens falsas, dificultando o direcionamento da aeronave. O que importa é que as aeronaves ucranianas anteriores tinham poucas contramedidas. Os F-16 foram dos primeiros jatos capazes de sobreviver sendo enviados para a linha de frente da batalha. Essa capacidade reduziu drasticamente as perdas de aeronaves ucranianas em comparação com o início da guerra, quando a Ucrânia perdeu no mínimo 75 jatos. Devido às defesas aéreas russas e à incapacidade de reparar aeronaves muito danificadas, o F-16 ganhou destaque por ser a primeira aeronave ocidental a chegar à Ucrânia em 2024. O próprio Zelensky frequentemente mencionava que a Ucrânia precisaria de mais de 120 tanques para repelir a Rússia. Contudo, os caças Mirage 2000, doados pela França, também se mostraram essenciais para a estratégia de defesa aérea ucraniana. As aeronaves chegaram no início de 2025 e rapidamente demonstraram que a Europa pode potencialmente se defender sozinha contra a Rússia. Em 7 de março de 2025, 2 Mirage 2000 e F-16S foram implantados para contra-atacar um grande ataque russo com 67 mísseis e 194 drones de longo alcance. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou os pilotos do Mirage por interceptarem com sucesso vários mísseis de cruzeiro durante esse engajamento. O design de asa delta do Mirage 2000 prioriza o desempenho em alta velocidade e rápida ascensão, sendo ideal para interceptar alvos velozes como mísseis de cruzeiro. A aeronave possui o avançado sistema de radar RDI-TUNGS, capaz de engajar múltiplos alvos simultaneamente, e é compatível com armas modernas, incluindo mísseis guiados por infravermelho e radar MIKA. O F-16 foi projetado para combates aéreos e evoluiu para um papel multiuso. O Mirage 2000 foca na superioridade aérea e na negação, ambos os aspectos. A Ucrânia estava muito vulnerável quando foi atacada em 2022. Além disso, o Mirage 2000, ou mais especificamente, a versão 2005, que foi entregue à Ucrânia, tem diferentes opções de armamento nos F-16. Isso inclui o míssil nuclear Ar-Superficie Air-Sol Moyenne Portée da França, que serve como escudo nuclear do país. A opção mais comum para a Ucrânia é aproveitar o conjunto de mísseis ASIM Hammer. Este sistema de armas modular pode utilizar 4 bombas diferentes, com pesos de 270 libras a 2.200 libras. E a capacidade de ser equipado com sistemas modernos de orientação e manobra para transformá-los em mísseis, realizando ataques precisos ou funções vitais de interceptação.
O valor do Mirage 2000 para a defesa aérea da Ucrânia está no seu conjunto de guerra eletrônica. Antes da entrega à Ucrânia, a França equipou as aeronaves com novos sistemas de contramedida, como o Conjunto Integrado de Contramedidas Mark II, principalmente analógico, ou o Mark III, totalmente digital. Ambos os designs são contemporâneos ao ANALQ 131 do F-16, proporcionando eficácia similar na interferência de radares inimigos e sistemas de mira. Essa habilidade ganhou importância conforme as forças russas adaptam suas frequências para driblar as contramedidas ucranianas. O Mirage 2000, com aviônicos similares ao F-16, serve como aeronave de resposta inicial adicional quando os F-16S não estão disponíveis ou adequados para a missão. Ao adotar F-16 e Mirage 2000 simultaneamente, a Ucrânia pode utilizar diferentes sistemas de guerra eletrônica em frequências variadas. Isso é crucial, pois a superioridade aérea, ou tentativas dela, dependiam da Ucrânia se manter à frente da Rússia, o que conta com a inteligência da OTAN atualizando os radares dos jatos ucranianos para mudar seu desempenho. Com o F-16S usando inteligência dos Estados Unidos da América e do Reino Unido e o Mirage 2000S usando inteligência francesa, a Ucrânia obtém um sistema de defesa distribuído que não depende de um único país para funcionar em alguma capacidade. Essa adaptabilidade dificulta muito a capacidade da Rússia de mirar nos jatos durante missões, algo que se tornou comum. Conforme relatado, a Ucrânia precisa usar os F-16 diariamente para contra-atacar as bombas planadoras e os ataques de drones russos. Embora os combatentes recebam a atenção ao realizarem operações ofensivas e defensivas cruciais, são as informações e a vigilância que viabilizam essas missões. Os jatos têm bons sistemas de radar, complementados em parte pelo sistema terrestre ucraniano. Mas o Saab 340 AWC-890 vai além como um sistema dedicado de alerta antecipado aéreo, para preencher a lacuna que a Ucrânia tinha desde o início da guerra. Esta plataforma sofisticada pode se tornar a primeira resposta da Ucrânia contra as numerosas missões russas. O ASC-890 tem uma história interessante por si só. A Saab era uma contratada militar antes de focar em aeronaves comerciais, projetando o Saab 340 como um pequeno avião para voos de curta distância entre os países nórdicos. O casco do avião comercial foi reutilizado e aprimorado para criar o Saab 340. Alerta aéreo antecipado e C, ou versão de alerta aéreo antecipado e controle, que mais tarde ficou conhecida como Airborne Warning and Control 890, ou S-100B Argus, localmente na Suécia. O Saab 340 Airborne Warning and Control 890 possui um radar avançado de varredura eletrônica no topo do casco, capaz de rastrear múltiplos alvos aéreos e marítimos a distâncias de até 250 quilômetros. Essa capacidade dá aos comandantes ucranianos uma consciência situacional ampla, alertando-os sobre salvas de mísseis e movimentos de aeronaves russas muito antes de entrarem no território ucraniano. Essa capacidade pode ser mais eficaz contra os atuais ataques russos com bombas planadoras. Essas bombas utilizam a grande força aérea russa, com a maioria das aeronaves podendo lançá-las a centenas de milhas de distância. O radar avançado de longa distância poderia, em teoria, detectar e rastrear essas aeronaves antes do lançamento de suas cargas úteis, alertando a força aérea ucraniana sobre ataques russos e coordenando a defesa do país. Ademais, se a Rússia errar e enviar aeronaves antigas para lançar essas bombas perto do espaço aéreo ucraniano, o F-16S pode ser usado para sua finalidade original, eliminar aeronaves inimigas com superioridade em manobrabilidade e armas. Além das operações defensivas e de vigilância, o Saab Airborne Warning and Control 890 pode apoiar ações ofensivas, fornecendo inteligência em tempo real durante operações como a incursão em andamento em Belgorod. Ao monitorar as defesas aéreas russas e rastrear movimentos de tropas, essas plataformas poderiam ajudar os comandantes ucranianos a tomar decisões táticas informadas, minimizando os riscos para as forças terrestres. O voo inaugural do Airborne Warning and Control
890 ocorreu em 21 de abril. E provavelmente pretendia configurar o sistema de voo e a aviônica do jato para os usados em outras partes das forças da Ucrânia. Além disso, não há informações sobre como a Ucrânia usará os 2 jatos recebidos da Suécia. Parte do problema vem do fato de que os F-16s não possuíam os sistemas Link 16 quando foram importados para a Ucrânia, tornando-os incapazes de receber dados dos transponders que o radar da aeronave usava. Além disso, a Suécia nunca usou os F-16, portanto, o avião não foi projetado para se comunicar com a plataforma. O Ministério da Defesa sueco afirmou que os jatos estão sendo atualizados para superar o contratempo e que a implementação segue dentro do prazo previsto. A integração de aeronaves ocidentais proporcionou à Ucrânia capacidades superiores às dos russos em áreas vitais. O F-16 supera o principal caça multiuso da Rússia, o Su-30, em vários aspectos-chave. O Su-30 possui mais armamento e alcance superior. A aviônica avançada, a manobrabilidade superior e os sistemas de guerra eletrônica do F-16 fornecem vantagens essenciais no combate aéreo moderno. Ainda mais relevante, a integração do F-16 com as redes de inteligência ocidentais permite que os pilotos ucranianos recebam atualizações de ameaças e dados de mira em tempo real, compensando a superioridade numérica russa. Similarmente, o Mirage 2000 tem capacidades superiores aos caças Mi-G29 russos e outros de 4ª geração. Embora contemporâneos, as atualizações modernas do Mirage 2000 e a integração com sistemas de armas da OTAN o tornam mais adaptável a ameaças em evolução. A seção transversal de radar reduzida do Mirage também oferece uma vantagem de sobrevivência contra as defesas aéreas russas. O SAB-340 AWC-890 possui uma capacidade que a Rússia não pode enfrentar diretamente nos céus da Ucrânia. Apesar da Rússia operar seus próprios aviões Airborne Warning and Control System A-50, essas aeronaves devem se manter distantes dentro do território russo para evitar as defesas aéreas da Ucrânia. Essa restrição de alcance reduz drasticamente a eficácia dos aviões em relação aos Saab ucranianos que operam mais perto das frentes de batalha. O mais significativo é que as aeronaves ocidentais operam com uma coerência tecnológica ausente nas plataformas russas. Embora os caças russos possam individualmente ter especificações impressionantes, as aeronaves ucranianas se beneficiam da integração perfeita de sensores, comunicações e armamentos, uma abordagem que multiplica seu poder de combate efetivo. Ademais, a modernização da Força Aérea Ucraniana é um dos feitos mais notáveis da história militar recente. Quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, as capacidades aéreas da Ucrânia baseavam-se totalmente em plataformas soviéticas, principalmente os caças Mi-G29Su-27 e aeronaves de ataque Su-25. Apesar de terem recebido atualizações limitadas, esses jatos não possuíam a sofisticada aviônica e integração de armas de seus equivalentes ocidentais. As aeronaves já eram antigas durante a anexação, mas foram consideradas muito antigas quando a invasão em larga escala começou. Em 2022, as aeronaves ucranianas de design soviético se mostraram vulneráveis aos sistemas integrados de defesa aérea e guerra eletrônica da Rússia. Sem receptores modernos de alerta de radar e equipamentos de interferência, os pilotos ucranianos corriam riscos extremos em cada missão. A Ucrânia teve que descartar várias aeronaves, pois não conseguia reparar uma plataforma obsoleta para que sobrevivesse ao próximo voo. A primeira grande inovação surgiu da improvisação. Engenheiros ucranianos criaram métodos para integrar armas ocidentais em suas aeronaves antigas. O Su-20 e 5 aeronave de ataque terrestre ucraniana recebeu modificações permitindo o uso de armas guiadas de precisão. A frota ucraniana de Mi-G29 seguiu com modificações mais amplas, permitindo que esses caças carreguem e implantem uma gama mais ampla de munições ocidentais, incluindo mísseis anti-radiação High Speed Anti-Radiation Missile para alvejar as defesas aéreas russas. Contudo, a verdadeira revolução iniciou-se em meados de 2024 com a chegada do primeiro F-16S. Embora previsto que os pilotos ucranianos levariam anos para dominar essas aeronaves complexas, a realidade mostrou-se drasticamente diferente. Em poucos meses,
Os pilotos ucranianos de F-16 realizavam operações de combate eficazes, surpreendendo até seus instrutores americanos. No início de 2025, a doação da França de caças Mirage 2000 proporcionou capacidades adicionais, principalmente na guerra eletrônica. A união desses dois caças ocidentais gerou sinergias que dificultaram muito a mira russa, enquanto suas munições precisas aprimoraram a habilidade ucraniana de acertar alvos valiosos. Essa evolução acelerou ainda mais com a integração das munições guiadas de precisão ASAM-Hammer. As armas sofisticadas permitiram que os F-16S e Mirages ucranianos atacassem com precisão os centros de comando russos, 40 milhas além das linhas de frente, fora do alcance da maioria das defesas aéreas russas. Mas a eficácia das aeronaves ocidentais da Ucrânia depende criticamente do apoio internacional sustentado, com os Estados Unidos e os membros europeus da OTAN desempenhando papéis essenciais. Os Estados Unidos forneceram suporte abrangente para a frota de F-16 da Ucrânia, incluindo um pacote de vendas de 266 milhões especificamente para a manutenção de F-16. Este pacote cobre peças, equipamentos e suporte técnico essenciais para manter essas aeronaves sofisticadas operando. Americanos contratados também treinam continuamente a equipe de manutenção ucraniana, desenvolvendo gradativamente capacidades de suporte locais. As nações europeias demonstraram um compromisso semelhante. A França está atualizando regularmente os sistemas de guerra eletrônica dos caças Mirage 2000 da Ucrânia para contrariar as contramedidas eletrônicas russas. Esse suporte assegura a eficácia dos Mirages, mesmo com as tentativas russas de acessar as frequências de seus sensores. Diversos países da OTAN participam de um programa conjunto que já treinou cerca de 200 pilotos ucranianos para operar aeronaves ocidentais. Esses esforços têm se concentrado em pilotos mais jovens, que demonstraram maior adaptabilidade aos métodos e conceitos operacionais ocidentais. Talvez o mais crucial, a OTAN fornece a base de inteligência que permite o emprego eficaz dessas aeronaves. Satélites, inteligência de sinais e outros métodos avançados identificam alvos russos de alto valor para ataques de precisão. O compartilhamento de inteligência tem sido valioso para operações contra sistemas de defesa aérea e centros de comando russos. Apesar dos sucessos notáveis, a Força Aérea da Ucrânia enfrenta desafios significativos. O aspecto mais crucial continua sendo a desvantagem numérica. A Rússia possui cerca de 5 vezes mais aeronaves de combate do que toda a frota ucraniana. A Ucrânia deve empregar seus ativos limitados com a máxima eficiência, focando em missões de alta prioridade ao invés de manter uma presença aérea contínua. Por isso, notícias como "Ucrânia voa com F-16S diariamente" são uma faca de dois gumes. Os pilotos estão acumulando experiência em ritmo inédito e obtendo vitórias cruciais para a Ucrânia. O número de aeronaves que podem voar simultaneamente é limitado e elas exigem manutenção demorada. Se a Ucrânia não tiver jatos suficientes no momento certo, poderá perder ativos militares ou civis vitais para outro grande ataque russo, que se tornaram mais numerosos e frequentes com o tempo. A sustentabilidade logística impede outro desafio crítico. Apesar das aeronaves doadas fornecerem capacidade imediata, o treinamento suficiente dos pilotos para operá-las pode levar meses. Além disso, demanda mais tempo, esforço e recursos para estabelecer novas linhas de manutenção, capacitar técnicos e assegurar peças de reposição adequadas. Por enquanto, a Ucrânia depende quase totalmente da OTAN para fornecer peças, munições e armamentos que os jatos podem usar. Assim, o suporte constante é fundamental para que esses jatos sigam sendo parte importante das defesas do país. A adaptação da Rússia talvez seja a ameaça mais imediata. As forças russas mudaram sistematicamente suas táticas de defesa aérea para enfrentar as aeronaves ocidentais, usando sistemas móveis em padrões imprevisíveis e iscas para atrair ataques ucranianos. A Rússia também aumentou dramaticamente a produção de bombas planadoras, bombas convencionais equipadas com kits de asas para estender seu alcance e fornecer orientação rudimentar. Forças russas supostamente lançam de 100 a 150 bombas planadoras por dia em toda a frente, com concentrações particularmente pesadas nas regiões de Donetsk e Kharkiv.
Apesar da baixa precisão individual em relação às armas ocidentais de precisão, o volume absoluto é o que importa. Cada uma é potencialmente devastadora e deve ser contabilizada ou respondida. A Ucrânia respondeu a esses desafios com uma campanha sistemática contra a rede integrada de defesa aérea russa, segundo declarações militares ucranianas. Cerca de 50 sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 foram destruídos ou severamente danificados, comprometendo significativamente a capacidade de defesa aérea da Rússia. Igualmente importante tem sido o direcionamento ucraniano aos depósitos de munição russos. Análises de inteligência de fontes abertas revelam que dezenas de grandes instalações russas de armazenamento de munições foram destruídas, limitando drasticamente a capacidade da Rússia de manter operações de artilharia de alta intensidade. O caso mais impressionante aconteceu na região de Vladimir, a cerca de 193,1 quilômetros de Moscou, onde um depósito com supostamente mais de 100 mil toneladas de munições foi destruído em abril. Embora as explosões no depósito em Vladimir não tenham sido especificamente atribuídas a um ataque ucraniano, a Ucrânia já demonstrou capacidade de atingir depósitos distantes da fronteira, e a Rússia costuma ocultar detalhes negativos. Esses depósitos armazenam mísseis para veículos blindados e antiaéreos. A destruição deles reduz sistemas avançados como o S-400 a pouco mais que radares sofisticados, dependendo de munições de curto alcance para defesa de última hora. Principalmente a Ucrânia demonstrou uma adaptabilidade ímpar no treinamento de pilotos e desenvolvimento de táticas. A rápida adaptação dos pilotos ucranianos aos caças ocidentais complexos surpreendeu especialistas, demonstrando motivação excepcional e alta capacidade de aprendizado. Seguindo orientações da OTAN, os aviadores ucranianos adaptam táticas de combate, criando abordagens inovadoras para interceptar mísseis e realizar ataques precisos em alvos de alto valor. A mudança na doutrina militar de defesa da Rússia permitiu que a Ucrânia mantivesse parcialmente seus sistemas defensivos desde o início do conflito. Isso ocorreu porque o país havia começado a se modernizar em 2014 e precisava principalmente de sistemas contemporâneos para avançar em sua estratégia de defesa. A Força Aérea Ucraniana parece estar focada em degradar sistematicamente a capacidade russa de sustentar operações de alta intensidade, em vez de buscar uma superioridade aérea dramática. Os ataques de precisão contra nós de comando, depósitos de munição e sistemas de defesa aérea refletem essa abordagem, visando as bases do poder militar russo em vez de combates aéreos intensivos. Essa estratégia reconhece as vantagens da Ucrânia em precisão, adaptabilidade e coesão de tropas em níveis inferiores, enquanto considera a superioridade numérica da Rússia. Ao eliminar sistematicamente as capacidades russas, preservando seus ativos aéreos, a Ucrânia pode estabelecer condições para eventual negociação a partir de uma posição de força, não de desespero. Ao mesmo tempo, a Força Aérea da Ucrânia ainda precisa de mais atualizações. Em 2021, a Lockheed Martin ofereceu vender os F-16S dos blocos 70 e 72, as versões mais modernas, para a Ucrânia. Mas o plano nunca se concretizou. Com a rápida mudança na economia devido à guerra, a Ucrânia poderia usar parte das doações para adquirir aeronaves mais avançadas. Alternativamente, a Lockheed também pode atualizar alguns dos jatos existentes para os padrões do Bloco 70, através de pacotes de modernização. Além disso, os Mirage 2000 ainda são raros na Ucrânia, com a França doando apenas 6 jatos inicialmente, e provavelmente um total de 12. Porém, há poucos Mirage 2000 em uso ativo nos 9 países que os possuem, e alguns deles não estão dispostos ou não podem doá-los. Com a incerteza sobre o recebimento de mais jatos pela Ucrânia, o país precisa otimizar o uso de sua frota aérea atual. Ao criar uma imprensa positiva com missões e saídas notáveis, os países da OTAN podem ter certeza de que suas doações valem a pena. Investimentos não só na defesa da Ucrânia, mas em toda a aliança. Em parte, porque a Ucrânia é aparentemente o primeiro alvo da Rússia na Europa, mas não o último. Mas o que você acha? A Ucrânia receberá mais jatos da OTAN e qual impacto eles terão? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E obrigado, como sempre, por assistir.